Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 12 de setembro. Começando pela PECAR 4, PECAR 4 atingiu o objetivo da nossa compra realizada no dia 23/8, ao superar os 85,50, compra em 85,51, stop em 81,17 e objetivo em 89,85, uma operação um pouco maior de 5,1%, que atingiu o objetivo neste pregão após uma alta de 2,15%. Então a nossa saída é em cima de uma região de resistência do gráfico semanal, que agora não vejo um motivo, mesmo com grande candle de alta, um motivo de entrada. Pode ainda continuar subindo em busca lá dos 91,37, máxima histórica, mas nesse momento estaria aguardando uma nova oportunidade após algum tipo de correção desse papel. Por exemplo, correção seja no tempo, aí, de forma lateral, ou no preço, um movimento mais de queda aí, buscando alguns suportes mais importantes, como por exemplo esse aqui que eu vou traçar aqui agora na faixa de 86,64. Seria aí um primeiro suporte a ser testado junto com a média móvel exponencial de 13 períodos. A BTOW3, um ativo comentado no radar do mercado, teve alta expressiva de 9,19%. Chegamos a comentar nessa ação que pelo G60 eu não faria uma entrada, porque o objetivo da operação ficaria, na superação da máxima desse candle, ficaria lá perto dos R$9. Ela pode ainda bater nesses R$9, mas como invadiria bastante uma zona de resistência que eu comentei no gráfico semanal, evitaria essa entrada. A oportunidade que ela poderia trazer era no gráfico de 60 minutos, que inclusive eu cheguei a apostar a entrada dentro do Invest Mania, lá no Feed Mania, a entrada que seria em 9,50, 8,50 e o stop aqui abaixo da mínima. Eu cheguei a comentar isso aqui também, que poderia trazer essa compra na ação, se não voltasse principalmente para baixo de 8,28. E ela terminou proporcionando essa compra com stop em 8,30, entrada em 8,50 e objetivo em 8,70, projetando os 20 centavos de stop aí para cima do preço de compra. Então chegou ao objetivo, deu várias oportunidades de comprar na faixa de 8,50, chegou ao objetivo da operação e houve a realização de lucro da mesma. Um day trade aí bem executado de 2,4%. Agora eu não vejo muito ponto de entrada nessa ação, já chegando, já bateu hoje nos 8,72, pode atingir os R$9 ou até mais, buscar um valor bem mais alto em termos de correção de uma tendência de médio prazo, de baixa, que continue tendência de baixa de médio a longo prazo, mas bem esticado para baixo, podendo trazer um objetivo muito maior do que R$9. Então é um ativo que a gente vai continuar atento para possíveis oportunidades de entrada aí, até mesmo num gráfico de menor periodicidade. CPLE6 foi um ativo que nós comentamos no início da tarde, trazendo uma possibilidade de compra nessa ação bem esticada para baixo, pegava aqui o gráfico mensal, vinha com um movimento forte para baixo, testando uma zona de suporte muito importante, não só desse fundo, mas traça aqui uma linha na máxima desses topos aqui na faixa dos R$30, já tinha sido funcionado como suporte, antiga resistência, e agora ela estava até abaixo dessa região, quando a gente fez o comentário por volta lá dos R$29, a ação trouxe uma possibilidade de compra uma das possibilidades de compra sem stop e aguardar um repique de alta. Desse ponto aqui que a gente vinha comentando para o ponto que chegou, a ação chegou a subir 11%, mas um dos objetivos que a gente traçava para o papel seria o fundo que foi perdido ali de 31,32. Ele é mais visível pelo gráfico semanal e gráfico semanal e também pelo gráfico mensal. Aqui a região aqui R$31,32, o fundo foi perdido durante o pregão, que poderia testar ele novamente para ver se vai fechar abaixo ou não desse fundo. Aí a ação conseguiu, outra possibilidade que eu cheguei a falar no G60 foi de comprar ao superar a máxima desse candle e botar o stop na mínima. Também teria atingido o objetivo facilmente, que ficaria aqui entre os R$30 e R$31 essa operação. Enfim, foi uma operação bem sucedida, com uma operação com um risco um pouco maior, porque a gente estava operando contra uma operação contra a tendência. Outros ativos do setor elétrico podem fazer algo parecido, como TRPL4, que ainda continua no valor lá embaixo, já até montou um fundo no G60, a CESP6, que fechou próximo da mínima, bem esticada para baixo, CEMIG4, principalmente se voltar um pouco mais, recuar um pouco mais para a faixa de R$23,30 a R$22. Então são papéis que podem trazer essas oportunidades, vamos continuar atentos a esses ativos.
Falando de outros papéis, a 1003, falando de alguns rompimentos importantes, a 1003 fez um bom rompimento ali com alta de 5,29%, fechando acima de 21,48, só que já vem com um movimento ali de alta, deu uma pequena congestionada, mas ainda um movimento mais inclinado aqui para cima. A gente pega o gráfico semanal e observa isso um pouco melhor, um rompimento um pouco mais inclinado, mas é algo favorável, que o ativo faz nova máxima, vinha tendo uma dificuldade de conseguir manter esse movimento de alta. Vamos ver se ela vai fazer a mesma coisa, né? Supera um pouco e depois já recua. A semana ainda não fechou, pode fechar a semana com uma sombra assim superior, mas é um ativo para ficar atento. Eu não compraria esse rompimento aqui, apesar de ser máxima histórica e tal. Eu preferiria aguardar alguma correção de todo esse movimento ascendente, ou mesmo pelo G60, um recuo ali que possa até voltar para a faixa de 21,48, congestiona um pouco e gera uma superação da máxima atual. Seria uma forma de pensar em compra da 1003. Ativo que a gente vai estar monitorando porque está mais interessante para a ponta compradora, o cenário gráfico do papel. Nato 3 também fez um bom rompimento, fechou o pregão com alta de 3,2%, fechou acima dos topos anteriores, estava ali com a perda da mínima do fundo anterior, fazendo pivô de baixa, mas já reverteu essa expectativa negativa que ficou ali levemente para o papel, mantendo a tendência de alta de médio prazo, podendo buscar no médio prazo ainda os 60 pila. A ação vai bem, mas é um rompimento já com um movimento claro aqui de alta. Nesta situação, eu prefiro aguardar um pullback, seja num gráfico diário ou num gráfico de 60 minutos após o movimento que faz o rompimento. Então, aguardar alguma lateralização, alguma correção mais forte no preço, para depois executar alguma estratégia de entrada, seja de correção, seja de rompimento de um movimento mais lateral do preço. Então, é outra ação que a gente vai ficar acompanhando. E por último, a que ficaria mais próximo para uma entrada mesmo de rompimento seria a BRFS3. É um rompimento que vem de uma certa congestão, único candle aqui de alta fazendo esse rompimento. O que me deixa de fora nesse momento, pelo menos assim, de forma um pouco mais cautelosa, de não comprar a superação da máxima desse candle, apenas para ressaltar que se a entrada, isso é um critério meu de entrada, mas para alguns esse rompimento pode ser muito interessante porque é um candle bom de alto, volume acima da média. O único ponto que me deixa de fora, já vou deixar claro, é que é essa região que ela está. Da mesma forma aqui que ela chegou aqui nesse nível e perdeu força, lógico que aqui ela chegou com um sinal muito mais esticado para cima em um ponto muito importante de resistência. Hoje, dessa vez ela está menos esticada para cima, ela na realidade já deu uma congestionada até boa para esse rompimento, mas continua sendo uma resistência do gráfico semanal, que o desafio é fechar a semana acima desse patamar de resistência, ali um número ali de resistência na faixa dos 33,72, dos mais importantes até os 33,85. Vamos ver se consegue fechar a semana assim, porque abriria espaço para buscar a região dos 35 a 36 reais, resistência em 35,81. E aí o que me resta fazer então nesse papel, já que eu resolvi ter uma cautela um pouco maior? Me resta fazer romper os topos anteriores com um bom movimento de alta. A partir desse momento, se ela sinalizar após um rompimento, ainda conseguir gerar algum sinal de subida, ou seja, sobe até um pouco mais, mas congestiona ou corrige um pouco mais e gera mais uma sinalização de subida, aí eu passo a fazer uma compra um pouco mais de curtíssimo prazo, buscando ali acompanhar uma subida até a faixa dos 35 a 36 pila. Enfim, essa está sendo aí minha decisão em cima da ação. Para alguns aí perfeitamente possível uma compra em 34,18, um stop abaixo do 32,87, em 32,86, risco de 3,9 e o objetivo da operação na casa dos 35,52. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.